Olá, bom dia! Vocês estão bem? Estão abastecidos aí? Dá um abraço que está do seu lado. Abençoe a vida dessa pessoa com teus braços de amor, com teu carinho, com teu afeto. Nós vivemos dias interessantes, dias aonde uma classe de trabalhadores conseguiu parar a nossa nação de uma maneira muito peculiar. E isso nos ensina muitas coisas. Ensina o poder que existe no trabalho, nos ensina o quão importantes são pessoas que nós nem vemos, mas que cooperam e fazem a nossa vida acontecer. De alguma forma, isso demonstra mais uma vez o quanto o Brasil precisa de um milagre. Até porque nós vivemos um governo, e isso eu não estou falando sobre partido, mas sobre um governo. Nós vivemos sobre um governo que parece que não entende ou finge que não entende qual é o real problema do Brasil. Eu não sei definir o quê. De fato, o combustível cada vez está mais caro. Eu lembro quando era pequeno e a gasolina era R$1. E cada vez, enfim, está mais caro de viver no Brasil. Mas, de fato, o problema do nosso Brasil não é o preço do combustível. É a falta de dinheiro para pagar o combustível. E o governo, de alguma maneira, parece que se faz de bobo e acha que, de alguma maneira, diminuindo o combustível, isentando um pouco de impostos, o povo está satisfeito. Mas a verdade é que não. E a verdade é que esses caminhoneiros representam muito acerca de um coração que eu e você devemos ter. Um coração desejoso de justiça. De justiça. De justiça para o pobre, justiça para o órfão, justiça para aqueles que são desfavorecidos. E a igreja precisa, nesses tempos, talvez mais do que nunca no Brasil, levantar-se e orar, principalmente, clamando a Deus um milagre. O Brasil não precisa de um novo partido. Está aí as transições partidárias para nos mostrar isso. O Brasil não precisa de um Messias humano. O Brasil precisa definitivamente de um milagre que só vem da parte de Deus. Um milagre que cura a nossa terra de dentro para fora. Que sara o coração do brasileiro, que, dado o momento, demonstra igual corrupção como a dos políticos, inflacionando o preço de combustível para ganhar dinheiro em cima de uma ocasião. Pessoas extremamente gananciosas que estão dispostas a passar por cima de tudo e de todos para se beneficiar. O Brasil precisa de um milagre. O Brasil precisa ter o coração dele curado, o coração dele sarado. E eu creio que isso somente Deus pode fazer. Você crê nisso? Amém? Vamos orar. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Pai, nós cremos no teu poder. Cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E por isso, Pai, nós clamamos pela nossa nação. Clamamos pelo nosso Brasil. Espírito Santo, faz algo novo nesses dias, ó Pai. Faz algo novo que transcende o nosso entendimento. Faz algo novo que nos deixe atônitos e admirados com o tamanho poder. Faz algo novo na política, faz algo novo na nossa economia. Espírito Santo, faz algo poderoso, algo que somente Tu é capaz de fazer. Nós nos comprometemos em buscar a retidão, nos comprometemos em ter um caráter aprovado,
Mas nós sabemos, ó Pai, que depende muito mais do Senhor do que apenas de nossas atitudes. Por isso, Espírito Santo, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Que esse ano seja um ano marcante de transição, de mudança, para um novo tempo, um tempo de justiça, de retidão, um tempo onde políticos se levantarão em nome da justiça e não em nome dos seus próprios projetos. Nós clamamos a Ti, ó Pai, levanta homens e mulheres que amam a Tua glória acima de tudo, Pai. Nós oramos e nós clamamos a Ti que nessa manhã, de maneira singular, o Senhor possa nos encontrar e falar conosco. Ministra o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Nós vamos continuar falando sobre os dons espirituais. E eu creio que o dom espiritual que nós vamos falar nessa manhã tem tudo a ver com o nosso momento enquanto brasileiros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, e a outro poder para operar milagres. Repete comigo, poder para operar milagres. O apóstolo Paulo, no seu catálogo de dons, ele nomeia o poder para operar milagres como um dom dado da parte de Deus para seu povo, visando ao bem comum. O poder para operar milagres, juntamente com a fé e os dons de cura, fazem parte de uma tríade de dons, que são os dons de poder. E o poder para operar milagres, ele tem uma peculiaridade muito interessante. Porque o poder para operar milagres está completamente vinculado a um anseio do coração de Deus. Definindo o poder para operar milagres, é importante que nós entendamos que essa palavra poder é a palavra que para o português pode ser traduzida como dínamos, ou do grego dínamos. Dínamos é a mesma palavra que dá origem a uma outra palavra no português, dinamite. Já ouviu essa palavra? Dinamite, explosão, poder. E o que Deus está dizendo é que Ele capacita homens com dinamite, com poder explosivo, para operar milagres. Se existe uma marca na operação de milagres, é que quando um milagre acontece, todo mundo fica atônito, todo mundo fica espantado, todo mundo fica admirado, de boca aberta. A reação diante de um milagre é dizer algo como, uau! Ou chorar, se arrepiar e falar, Deus está aqui. Milagres podem acontecer no que diz respeito à cura, quando pessoas são curadas instantaneamente e de maneira sobrenatural recuperam a saúde no mesmo e exato momento. Isso pode ser caracterizado como um milagre. Mas, predominantemente, milagres têm a ver com uma transcendência no que diz respeito à naturalidade das coisas. É quando Deus, de uma forma abrupta, quebra as leis da física, as leis naturais, e age em favor do ser humano, ao ponto que o ser humano não pode fazer absolutamente nada, ao não ser reconhecer que existe uma força maior operando na terra. Isso é poder para operar milagres.
E eu creio que como nós oramos, nós vivemos dias aonde um milagre precisa ser operado. Aonde algo maior do que a força do nosso próprio braço precisa ser feito. Assim como com Moisés lá no Egito, nós precisamos de uma intervenção milagrosa da parte de Deus, sarando a nossa terra. Quantos concordam com isso? Mas, muito mais, do que qualquer outro tipo de intervenção, seja do Supremo, seja militar, seja qual for a intervenção que você pensa ser a solução, nós precisamos da intervenção de Deus. Precisamos que Deus venha sobre o Brasil e opere um milagre. Para definir milagre, eu quero só falar 4 pontos para você ter bem definido na tua mente, e depois, enfim, nós vamos aonde eu creio que o Espírito Santo quer nos levar. Primeiro ponto, milagre é um evento observável, extraordinário e surpreendente. Você já foi surpreendido por algum milagre? Você olhou e falou, nossa! Uau! Segundo ponto, milagres não podem ser explicados de maneira racional. Na semana passada, nós ministramos na onda a respeito dos dons de cura. Você estava aqui? E eu lembro que eu pedi na minha rede social para as pessoas mandarem testemunhos de dons de cura. E uma coisa que eu fiquei surpreso, foi a quantidade de testemunhos de médicos relatando curas em hospitais. E esses médicos falando que simplesmente a ciência, a medicina, não conseguia explicar determinadas curas que aconteceram debaixo dos seus olhos. Ao ponto de que o médico que conhece da saúde ficar atônico, surpreendido e espantado com aquilo que Deus fez. Por quê? Porque milagres não podem ser explicados de maneira racional. Milagres sempre são percebidos como um ato divino ou de uma força maior. Quarto ponto, quase que sempre, eu diria e arrisco dizer, que sempre, milagres apontam para algo maior. Milagres apontam como um sinal para algo superior. Entendendo a definição de milagres, eu quero citar alguns milagres que a gente vê na Bíblia. Milagres como, por exemplo, em Atos 9, 40, quando Pedro ressuscita uma menina chamada Tábita. Ou, como em outra ocasião, quando a igreja estava reunida e vem Ananias entregar suas ofertas a Deus, e Pedro pergunta para Ananias, Ananias, está aqui tudo que você comprometeu se entregar a Deus? Ananias diz sim, e de repente Ananias é consumido e morre. Alguns irmãos incrédulos podem ter pensado, coincidência. Aí entra a esposa, Safira. Pedro pergunta para Safira, Safira, é essa oferta que você se comprometeu a entregar a Deus? Safira diz sim. E da mesma maneira, Safira é fulminada. Ela cai morta no meio da igreja. Talvez você pense que milagres só curam. Às vezes milagres matam. Ananias e Safira, de maneira milagrosa, caem mortos, causando espanto em toda a igreja. A igreja olhou para aquilo e a única coisa que pôde dizer é, uau, incrível. Nós também vemos outros atos milagrosos, como por exemplo, quando Jesus está no meio da tempestade dormindo, e estando dormindo no meio da tempestade, ele acorda porque os discípulos são desesperados, e ele dá uma voz de comando para o vento cessa, o mar para, e todo mundo fica atônito, do tamanho poder que Jesus operou. Ou quando Jesus está no casamento em Caná da Galileia, o vinho termina, todo mundo fica receoso com o que vai acontecer naquela festa. Jesus diz, ei, tragam água. E eles trazem água para Jesus, Jesus transforma aquela água em vinho. Ou como, por exemplo, quando Elias está diante dos 500 profetas de Baal, e ali faz-se meio que uma guerra Pokémon, porque os profetas de Baal
olham para Jesus e olham para Elias e dizem: Elias, o nosso Deus é mais forte. E Elias olha para os profetas de Baal e dizem: não, o Deus de Israel é mais forte. Aí tiram cara o coroa para o ímpar e diz: quem vai começar a disputa? Começa os 500 profetas de Baal. 500 profetas mutilando seu corpo, adorando o Deus Baal, e Baal nada faz. Chegou a vez de Elias. Elias olha para a multidão e diz: ei, pega a água, joga em cima do altar. Eu gosto da maneira como homens comprometidos com a glória de Deus são ousados. Porque ali fica demonstrado de maneira muito clara que Deus não ganha, Deus dá show. É igual o Real Madrid, entendeu? Tem que ter gol de bicicleta na final da Champions. Dá show. Ele coloca água em cima do altar. Elias, sozinho, sem mutilar seu corpo, dá uma voz de comando e fogo cai do céu. Bum, explosão em cima do altar. E isso acontece inúmeras vezes, como por exemplo quando Davi vai diante do Golias, e Golias é um grande homem, Davi um pequeno homem, Davi desprovido de qualquer armadura, de armamento, vai enfrentar Golias na força do Deus de Israel. Todo mundo olha para Davi e diz: ah, esse moleque, a gente vai comer ele de noite empanado. Davi com 5 pedrinhas derruba aquele Golias, ou na verdade com uma pedra derruba aquele Golias. Por quê? Porque Deus opera milagres. Amém? Deus é um Deus de milagres. E talvez você fique pensando o porquê Deus, por vezes, não faz e não opera milagrosamente em sua vida. Ou ainda coisas como eu ouço, infelizmente, de algumas pessoas dizendo: ah, eu acho que os milagres eram só para o tempo bíblico, enfim, os milagres não acontecem hoje. E a primeira coisa que eu quero que você saiba de maneira veemente, eu digo isso não só de maneira baseada na fé, mas na minha experiência enquanto pastor, acompanhando a vida de milhares de pessoas, que Deus sim continua operando milagres. E milagres tão extraordinários, quanto o mar vermelho se abrir, ou quanto o pão descer do céu. Deus continua operando milagres. Agora, existe uma lição que é fundamental que nós entendamos, que diz respeito ao propósito do milagre. Existe uma chave que precisa girar na nossa mente, um entendimento que precisa brotar no nosso interior. E para entender isso, eu quero contar uma história que está lá em João capítulo 9. João capítulo 9, Jesus está andando e encontra um cego de nascença. Quando ele encontra aquele cego de nascença, os seus discípulos chegam até Jesus e perguntam: Jesus, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? O ser humano é uma desgraça, né, velho? O cara está cego, e o ser humano ainda está fazendo um debate para ver o motivo pelo qual ele está cego. Uma coisa que eu aprendo na palavra de Deus é que Deus não está muito interessado nos porquês. Deus está muito mais interessado para os paraquês. A pergunta não é por que ele nasceu cego. A pergunta é para que ele nasceu cego. E Jesus responde a pergunta que eles não fizeram. Jesus responde a seguinte sentença: olha, não interessa se foi o pai, ou ele, ou os irmãos, ou quem foi, ou se foi Adão e Eva, isso não interessa, mas ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifeste. Ele está nessa circunstância para que a glória de Deus se manifeste. E se tratando de alguém cego, eu creio que a glória de Deus pode se manifestar de múltiplas formas. Eu creio que a glória de Deus se manifesta de maneira óbvia, dando visão para quem não enxerga, operando cura
e um cego. Mas eu também já conheci cegos que não foram curados da sua visão e ainda assim viviam para a glória de Deus, e Deus manifestava a glória na cegueira desses cegos. Sendo homens mais satisfeitos, mais realizados do que alguns que têm 2 até 3 olhos. Porque o objetivo de todas as coisas, olha aqui para mim, é que a glória de Deus seja revelada. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Deus é o fim de todas as coisas. O humanismo, o antropocentrismo, a mentalidade de que nós somos semideuses, herdadas desde o Egito até os dias de hoje, na verdade, fere um princípio fundamental de toda a criação. Tudo existe para a glória de Deus. Tudo existe para a glória de Deus. Presta atenção. A palavra fala que as estrelas, o universo revela a glória de Deus. O salmista fala isso. A palavra nos fala que os rios, o curso dos rios, eles correm para a glória de Deus, que os animais, os pássaros voam e cantam para a glória de Deus, que os peixes nadam para a glória de Deus, que a savana africana é uma grande orquestra para a glória de Deus, que tudo existe para a glória de Deus, que nós existimos para a glória de Deus. Olha para quem está ao teu lado, lembra essa pessoa disso, você existe para a glória de Deus. E que toda a natureza criada, toda a obra das mãos de Deus, existem por um motivo, para que Deus seja adorado. Agora, se tudo que existe, existe para que Deus seja adorado, Deus adora quem? Aí que entra o grande equívoco e a grande distorção bíblica e teológica. Algumas pessoas creem que Deus vive para elas. Mas deixa eu te falar algo que talvez vai te chocar. Deus vive para a sua própria glória. Deus adora a si mesmo. Por quê? Porque dentro do padrão moral, Deus é o único digno de honra, de glória e poder. Eu não, você não, Ele sim. E se Ele é o digno de toda honra, glória e poder, Ele vive para si mesmo. E se Ele não vivesse para si mesmo, aí nós estaríamos em maus lençóis. Porque então nós assemelharíamos esse Deus a qualquer Deus egípcio ou romano, ou seja lá qual outro Deus for. Deus vive para a sua própria glória. Deus ama a sua própria glória. Deus existe para a sua própria glória. E por que isso é tão fundamental? Sabe por que é tão fundamental? Porque nós diversas vezes oramos, pedindo a Deus um milagre. Mas oramos pedindo um milagre com a finalidade errada. Tiago fala sobre isso. Tiago, lá no capítulo 4, ele diz o seguinte: olha gente, vocês cobiçam, invejam, querem ter coisas. Vocês não têm porque não pedem. Eu amo a ousadia de Tiago. Vocês não têm porque vocês não oram. A oração é poderosa. Tiago atribui o poder de posse para a oração. E ele diz, se vocês orassem, vocês teriam. E ainda Tiago diz, ei, e quando oram? Que é lá quando o cometa Harley passa. Que é lá na sua exceção, na festa de Natal da família. Que ainda é aquela oração formal, religiosa. Lá nas raras exceções em que vocês oram pelo motivo errado. Para gastarem com seus próprios prazeres e desejos. Então Tiago está dizendo duas coisas que nós precisamos guardar no nosso coração. Primeira coisa,
Nós não recebemos porque não oramos. Segunda coisa, nós não recebemos porque oramos errado. Oramos errado de que forma? Oramos errado pensando que Deus ama a nossa glória, o nosso bem-estar, o nosso conforto, o nosso status quo. O que eu quero dizer é que quando nós orarmos por algum enfermo, ou quando nós orarmos por algum milagre, nós não devemos orar por aquele milagre ou por aquele enfermo, simplesmente pelo fato de pensar que Deus quer dar boa saúde às pessoas. Em última análise, Deus não está comprometido com a tua saúde, Deus não está comprometido com o teu sucesso profissional, Deus não está comprometido com a tua prosperidade financeira, Deus está comprometido com a sua glória. Deus está comprometido com a sua glória. E por Deus estar comprometido com a sua glória, nós precisamos também estar comprometidos com a glória dele. Vamos ser bem francos. Quando algum familiar ou ente seu querido faleceu e você orou pedindo a Deus ressurreição dos mortos, a tua intenção era qual? Que Deus fosse glorificado? Lá no íntimo de quem você era que Deus fosse glorificado? Ou que simplesmente a tua dor acabasse por alguns segundos? Quando você pede a Deus promoção na sua profissão, quando você pede a Deus sucesso no teu vestibular, quando você pede a Deus restauração familiar, o objetivo é que Deus seja glorificado em tudo isso? Ou que você tenha conforto familiar? Eu arrisco dizer, de maneira veemente, objetiva e muito clara, que a nossa geração de cristãos, de maneira generalizada, não vive para a glória de Deus. Isso é muito duro, cara. Porque nós deveríamos ser aquele povo que abandona a sua própria vida para viver para a glória dele. Nós seríamos aquelas pessoas que mostrariam para o mundo a existência de um Deus criador dos céus e da terra, que é para sempre adorado e louvado. Mas nós vivemos para a nossa própria glória. E a evidência disso são múltiplas. Meu irmão, nós falamos sobre milagres bíblicos que ocorreram há 3.500 anos passado. Deus fez um milagre na tua vida ano passado e você já não lembra mais. Porque sabe que isso demonstra que o milagre que Deus operou, e quando você o recebeu, você não o recebeu para que Deus fosse glorificado, mas para que você fosse curado, para que você fosse promovido. Nós falamos sobre Moisés abrindo o Mar Vermelho num tempo onde não existia Twitter, não existia Instagram, não existia Facebook, não havia nenhum tipo de mídia. As histórias das intervenções milagrosas de Deus nos dias de Moisés foram contadas de maneira ditada de pai para filho. Sabe? Natal em família. Chegava o vô Moisés. Gente, uma vez a gente estava lá no Egito, e Deus falou que nos libertaria, e a gente atravessou o Mar Vermelho para a glória dele. Bisavô Moisés, você estava lá no Egito, e a gente atravessou o Mar Vermelho para a glória dele. O bisneto de Moisés, agora tataravô, contando para os seus bisnetos. Um dia, o nosso tataravô Moisés estava lá no Egito, e Deus disse a ele que libertaria o povo hebreu do Egito, e ele abriu o Mar Vermelho. Hoje, século 21, milhares de anos passados, nós estamos aqui falando sobre a glória que se manifestou através da vida de Moisés. Mas sabe qual era a peculiaridade desses homens? É que mais do que amar o povo, eles amavam a glória de Deus. Mais do que amar a sua própria saúde, eles amavam a glória de Deus.
E esse é o motivo pelo qual, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: eu sei viver em fartura e em escassez. Sabe por quê? Porque eu vivo para a glória de Deus. Se Deus está sendo glorificado pelo fato de eu ter muito, glória a Deus. Se Deus está sendo glorificado pelo fato de eu ter pouco, glória a Deus. Porque não tem a ver com a minha história, tem a ver com a história dele. Esse é o motivo pelo qual milhares de mártires no Império Romano foram martirizados, cantando louvores a Deus, enquanto queimavam em fornalhas, enquanto eram torturados, crucificados. Porque definitivamente, eles morreram para a sua própria glória, e passaram a viver para a glória de Deus. Presta atenção aqui. Deus não cura enfermos, Deus manifesta a sua glória. Deus não abre o mar vermelho, Deus manifesta a sua glória. Deus não ressuscita mortos, Deus manifesta a sua glória. Deus não promove pessoas, Deus manifesta a sua glória. Deus não dá prosperidade para quem não é, Deus manifesta a sua glória. Deus não usa o inculto para convencer o culto ao pecador, Deus manifesta a sua glória. Porque Deus está comprometido com a sua glória. A pergunta que eu faço a você nessa manhã é: você está comprometido com a glória de quem? Franca e honestamente falando, com qual glória você está comprometido? Quer ver como isso é tão sério? João capítulo 5, versículo 44. Jesus diz: como vocês podem crer? Como vocês podem ter fé se aceitam glória um dos outros? Como vocês podem ter fé se vivem para a glória recebida dos outros? Se vivem para a sua própria glória? Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus? Nessa manhã eu creio que o Espírito Santo quer dar um chacoalhão na minha experiência cristã e na sua experiência cristã. E dando esse chacoalhão, Ele quer nos revelar e quer nos mostrar que os milagres que precisam acontecer, e precisam acontecer através de pessoas que amam a glória de Deus. Exclusivamente amam a glória de Deus. Você lembra de Moisés? Moisés cresceu na corte faraônica, educado em toda a ciência faraônica egípcia. Ele cresce com ciência e sabedoria. E aí então, dada a altura da vida dele, ele vai até o gueto, onde seu povo vivia. E ele chega lá no gueto, e ele vê tamanha devassidão, pobreza, miserabilidade, escravidão, e ele fala: eu vou libertar esse povo. Moisés sente compaixão naquele povo, ele tira uma espada, mata 2 soldados egípcios e fala: ei, vamos levantar uma revolução, estilo Che Guevara. Vamos fazer a coisa acontecer. Deus cala Moisés. Moisés sai foragido do Egito. Sabe por quê? Eu creio. Porque Moisés estava querendo fazer a coisa certa pelos motivos errados. E quantas vezes eu e você estamos querendo fazer a coisa certa, mas pelos motivos errados? Deus leva Moisés até o Egito. 40 anos de pó na cara, para Moisés aprender qual é o real motivo que Deus queria libertar um povo do Egito. Moisés volta para o Egito, agora, com um único coração. Sabe qual coração? Eu quero que a glória de Deus se manifeste. Eu quero mostrar para Faraó quem é Deus.
Eu quero mostrar para esse povo quem é Deus. E Deus olha para esse coração de Moisés e diz: Moisés, eu estou contigo. Eu estou contigo porque você está comigo. Porque eu definitivamente creio que quem vive para a glória de Deus não corre atrás de milagres, mas milagres correm atrás de pessoas que vivem para a glória dele. Pessoas que decidem glorificar a Deus no seu casamento, na sua casa, na sua família. Pessoas que decidem glorificar a Deus na sua nação, na sua empresa. Milagres correm atrás dessas pessoas. Agora, obviamente, que decidir viver para a glória de Deus não é algo fácil. Esse ano eu completo 10 anos de casamento. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus, porque é só para a glória dele, meu filho. Casei há 10 anos atrás, com a Lari, minha esposa, achando que ela era um anjo. Entrei dentro do casamento e descobri que ela era um anjo caído. A gente passou muitas turbulências no casamento. Muitas. A minha carne desejava divorciar. A minha carne desejava correr. Mas o Espírito dizia, não. Você não casou para o teu bem-estar, você casou para a minha glória. E aí eu li a Bíblia. Desgraça. E a Bíblia me dizia que eu deveria amar a minha esposa sacrificialmente. E quando a Bíblia fala sobre sacrifício, ela lembra de Jesus. E aí eu olhava para mim e falava, é verdade, eu ainda não fui crucificado. Eu preciso perseverar no meu casamento. Não para a minha glória, para a glória dele. Tudo que eu queria era aliviar minha dor. Mas Deus foi trabalhando no meu coração e me dando os reais motivos de querer ter um casamento melhor. E os reais motivos não eram para eu ter uma vida mais confortável, ou para parar de chorar, mas é para que Deus fosse glorificado. Segundo ano de casamento, nós descobrimos que a Lari tinha depressão e bipolaridade. E eu não sei se você tem noção do que é ter uma mulher não convertida, desequilibrada, imatura, influenciada por demônios, depressiva e bipolar dentro da sua casa. A minha carne dizia arrega. Mas o Espírito dizia, você casou para a minha glória e não para a sua glória. Eu vou ser glorificado no teu casamento. Seja pelo fato de você viver 80 anos casado com essa mulher, e chegar depois de 80 anos casado com essa mulher, olhar para trás e dizer, eu amei a minha esposa, como Cristo amou a igreja. Ou seja, pelo fato de que alguns poucos anos à frente, você possa dizer para as pessoas, Deus transformou meu casamento. Mas independente, o objetivo é que Deus fosse glorificado, e de fato Ele foi. Glória a Deus, Deus transformou meu casamento. Mas deixa eu ser bem objetivo, claro e direto com você. Eu estava disposto a passar 80 anos com uma mulher bipolar, depressiva, endemoniada na minha casa. Eu estava disposto. Sabe por que eu estava disposto? Porque eu decidi não viver para a minha glória, mas para a glória de Deus. Hoje Deus tem me dado um tempo muito bom de vida, familiar, financeira. Mas eu já passei muita escassez e dificuldade, muita. Teve um tempo na minha vida que eu orava a Deus e falava, Deus, você está de sacanagem comigo. Sabe por quê? Eu me decidi pelo ministério dentro de um contexto onde havia me formado em automobilística e estava encaminhado para trabalhar na Renault e ganhar dinheiro e ser bem-sucedido profissionalmente, estava tudo certo.
E Deus me chama para o ministério, para começar então essa igreja, recebendo absolutamente nada. Eu caso com 19 anos, tendo um salário de R$800. Durante 6 anos do nosso casamento, nós vivemos não na periferia da cidade de Joinville, a gente viveu na zona rural, depois da periferia. Na nossa rua, tinham quilômetros de estrada de barro para chegar nela. Na minha rua, era quase que semanal gente que era esquartejada, que trem passava em cima no trilho. E eu sei que eu tenho potencial para ser um grande empresário se eu quisesse ser. Eu sabia muito bem que se eu quisesse abandonar o ministério, eu seria muito bem sucedido profissionalmente. A minha carne dizia arrega. Mas o Espírito dizia, não, você não vive para a sua glória, você vive para a minha glória. Nós vivemos anos de restrições. Anos. Nós fomos comer McDonald's no 5º ano de casamento. A primeira vez. Várias e várias ocasiões. No fim do mês não tinha dinheiro algum, a não ser para comer ovo e linguiça. E a minha carne dizia, rega. Mas o Espírito dizia, viva para a minha glória. E sabe, definitivamente, o Espírito Santo foi me tratando e me ensinando a viver para a glória de Deus, seja tendo pouco ou seja tendo muito. Porque no final das contas, não é a minha história, não é a sua história, mas é a história de Deus. Deus não está comprometido com a tua história, Ele está comprometido com a história dEle. Ele está comprometido com a glória dEle. E Ele está chamando um povo que ama a glória dEle. Um povo que dá glória para quem é devido à glória. Que dá honra para quem é devido à honra. Moisés no Egito decide glorificar a Deus. Ele faz uma batalha celestial, ameaçando os deuses egípcios através do poder que Deus havia dado a ele para operar milagres. A primeira praga que Moisés opera no Egito, ele transforma a água do rio Nilo em sangue, animais morrem. No Egito havia um deus chamado Api, que era o deus do Nilo. Moisés diz para o deus do Nilo, Deus que eu sirvo é maior do que você. E ele é glorificado sobre o deus Api. A segunda praga do Egito são as rãs. No Egito havia um deus chamado Égite, o deus rã. O poder de Deus controla as rãs. E o deus rã não consegue controlar nem as pererecas. A terceira praga do Egito, os piolhos. Havia um deus egípcio chamado Tote, o deus da magia. A história conta que era tanto piolho que os feiticeiros se coçavam tanto que não conseguiam fazer suas feitiçarias. Moisés glorifica a Deus acima do deus Tote. A quarta praga é as moscas. No Egito havia um deus chamado Sepeque, deus dos insetos. Deus controla os insetos, e Sebeque, o deus dos insetos, não consegue controlar inseto algum. A quinta praga, a morte dos rebanhos. Havia 2 deuses no Egito, Atur e Apis, o deus touro e a deusa vaca. Todo o rebanho morre, e eles nada podem fazer pelo rebanho. A sexta praga, as feridas purulentas. No Egito havia um deus, a deusa Ísis, que era a deusa da cura. Ela não consegue curar os egípcios. A sétima praga, chuva de granizo. No Egito havia um deus chamado Rexipu, o deus dos climas. Deus envia uma chuva de granizo sobre o Egito, e jamais se viu na história. O deus Rexipu nada pode fazer. A oitava praga, gafanhotos. Havia uma deusa chamada Min, a deusa da fertilidade. Min não consegue controlar os gafanhotos devoram toda a agricultura egípcia, para que Deus fosse glorificado. A nona praga, as trevas. Durante 3 dias o Egito fica em trevas. No Egito havia 2 deuses, Ra, o deus Sol,
e Horus, o deus solar. Horus e Ra nada podem fazer, porque Deus controla o sol e manifesta sua glória sobre Deus Ra e Deus Horus. A 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. Havia um deus no Egito chamado Amon-Ra, o deus da vida. O Deus da vida não consegue devolver a vida aos primogênitos, porque Deus foi glorificado matando todos os primogênitos. Você está entendendo? Ainda, existe algo que torna isso mais especial. Sabe o que é? A Bíblia conta que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque Deus não ganha, Deus achou. Quando ganha é gol de bicicleta. Deus endurece o coração de Faraó, para que Faraó resistisse ao povo e não libertasse ele, para que Deus manifestasse sua glória de maneira clara, evidente, que de geração em geração, um pai contasse a um filho, e um filho para o seu filho, o que Deus é capaz de fazer. Eu realmente acredito que Deus está procurando pessoas que amem a glória dele. Existem diversos deuses. Eu estava em Brasília na sexta-feira pregando. Eu fui fazer um tour lá na cidade, fui no memorial de JK, e subi no memorial de JK, tem uma inscrição numa placa dizendo, aqui Deus sempre habita. Talvez você, crente evangélico bobo, ache que ele está falando de Deus. Não, JK está falando dele mesmo. JK tinha uma ambição egípcia. JK pensava que ele era um semideus. E sabe, eu creio que o Deus, Criador dos céus e da terra, quer se manifestar na nossa nação. Não porque a nossa nação precisa, mas porque Deus quer manifestar a glória dele nessa geração. Você crê nisso junto comigo? Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos. No seu lugar, se você crê dessa maneira, eu quero te convidar a fazer um compromisso com a glória de Deus essa manhã. Quero convidar você a repetir essa oração comigo, mesmo se você é convertido ou não. Mas se você entende no teu espírito que a tua atitude em relação à vida, a você mesmo, precisa mudar. Se nessa manhã, diante de Deus, você quer declarar a Ele que hoje você escolhe a glória dEle e não a sua própria glória. Que hoje você escolhe sofrer dando glória a Deus, ser bem-sucedido dando glória a Deus, tendo lutas dando glória a Deus, não tendo lutas dando glória a Deus, ser cego dando glória a Deus, ou sendo curado da visão dando glória a Deus. Se hoje você quer decidir viver para a glória de Deus, aí no seu lugar, repete essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu afirmo para mim mesmo e para Ti, que eu quero viver para a Sua glória. Eu abandono a minha glória. Eu abandono meus projetos de glória. E nessa manhã, eu me comprometo com a Sua glória. Com a Sua glória manifesta no meu casamento. Com a Sua glória manifesta na minha cidade. Na minha profissão. Na minha vida pessoal. Nas minhas influências. Eu me comprometo com a Tua glória, Jesus, para que o Teu nome seja exaltado acima de todas as coisas, de geração em geração, no nome de Jesus, amém.